Oi! Hoje eu tô aqui para contar para você um pouquinho da minha história. Bom, descobrir um diagnóstico de câncer não é nada fácil. Agora, descobrir o diagnóstico de câncer em estágio 4, com metástase, e ainda perder o pai no meio dessa confusão toda, com certeza não foi fácil. Mas eu tô aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e de tudo que Ele ainda vai fazer. Então, se esse assunto te interessou, já curte aqui, já se inscreve no canal e vem comigo que eu vou te contar tudinho o que aconteceu. Bom, tudo aconteceu num dia normal de trabalho. Eu não sentia absolutamente nada antes. Eu vivia uma vida normal. Eu comia algumas besteirinhas, mas eu praticava atividade física. E um dia, depois do almoço, eu senti uma dor tão forte, tão forte, tão forte. Parecia que tinha entrado uma faca no meu estômago. Eu só conseguia chorar, chorar, chorar. E como eu era técnica de enfermagem, eu estava dentro do hospital, me levaram para a emergência. E ali na emergência eu fiz uma tomografia. Quando veio o resultado dessa tomografia, né, eu lembro que toda a equipe se mobilizou, ficou todo mundo bem assustado e eu não estava entendendo nada que estava acontecendo porque nunca na minha cabeça ia se passar que era câncer. Eu vivi um completo medo, assim, de tipo, gente, o que tá acontecendo? Naquele momento a dor já tinha amenizado, né? Eu não estava mais sentindo tantas dores porque tinham me dado remédio. Eu estava na salinha esperando, né, para que alguém viesse falar comigo e cada hora vinha um médico diferente. E teve uma hora que uma médica veio e falou comigo e ela falou assim: Olha, nós vimos uma massa perto do seu estômago que já está com 7 centímetros e de repente vai ser um caso cirúrgico, você vai ter que procurar um cirurgião. E assim, de qualquer forma, eu não imaginei que fosse câncer, porque eles usaram a palavra massa. E aí eles saíram da sala e eu fiquei sozinha na sala. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, massa no estômago, o que que é isso? E aí, gente, eu espertinha, peguei, levantei, fui até a mesa do médico para ler o laudo da tomografia. E aí eu fui lendo o laudo e aí no final estava escrito assim: compatível com neoplasia. Quando eu li a palavra neoplasia, eu já sabia que era câncer. E aí eu fiquei muito nervosa. E eu lembro, coitada da minha mãe, eu liguei pra ela na mesma hora e eu falei assim: mãe, vem pra cá pro hospital porque estão falando que eu tô com câncer. A minha mãe, coitada, eu lembro que depois ela me contou que ela estava no hospital com uma prima minha e ela falou que lá no hospital ela começou a passar mal e teve que tomar até um calmante para poder conseguir chegar até onde eu tava. Só que assim, na hora ali do desespero, eu nem pensei em nada, eu só queria ter a minha mãe ali comigo e aí, enfim, eu liguei para ela e aí ela foi pro hospital. E ali começou toda uma busca pela investigação do que seria aquela tal massa. E Deus, ele é muito bom em tudo que ele faz. Eu conhecia um cirurgião que eu já tinha instrumentado com ele, que ele era um cirurgião oncológico dessa parte de gastrointestinal. E aí eu não sabia, né, se ele aceitava o meu plano, eu sei que eu entrei em contato com ele, ele falou que aceitava, e como lá eles tinham me falado que eu precisava de um cirurgião, eu falei, vou procurar um cirurgião. E aí eu fui numa consulta com ele. Ele olhou as imagens e ele falou assim, olha, Dairana, a gente precisa fazer outros exames para poder te dar um diagnóstico preciso. Mas pode ser que não seja nada. E eu me apeguei naquilo ali, não pode ser que não seja nada. E a gente começou a fazer uma série de exames. Eu fiz ressonância, eu fiz outra tomografia. Aí eu levei os resultados para ele. Quando ele viu os resultados da ressonância, ele falou assim: Dairana, o aspecto que está aparecendo aqui realmente é o aspecto de um tumor e, pelo que eu tô vendo aqui, parece um tumor maligno. Assim, é como se tivessem me dado um soco literalmente no estômago. Eu fiquei assim, sem ar. E detalhe, quando eu fiz essa ressonância, quando eu passei mal lá na emergência, que eu fiz a tomografia, tinha uma massa, né? Um tumor perto do estômago. Quando eu fiz a ressonância, já tipo, uma semana depois, já tinha uma metástase menorzinha no peritônio. E por ele ter visto essas imagens, né, ele falou, agora só tem um passo, ir para biópsia, pra gente poder ter certeza do que é. Eu não consegui pensar, eu não consegui falar nada, eu tava com meu pai tava do meu lado e o meu pai fez algumas perguntas para ele
e eu simplesmente paralisei. Foi o que aconteceu. E eu lembro de eu chegar em casa muito abalada, né, com a notícia, e eu lembro que eu entrei no meu quarto e eu chorei. E eu me ajoelhei e eu só conseguia repetir para Deus a oração que Jesus fez na cruz. E eu falava assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. E eu só conseguia chorar e falar isso para Deus. Eu chorava e falava isso para Deus. E aí eu fui fazer a tal da biópsia. Foi um exame, é uma ecoendoscopia, que eu dormi, né, apagada, com anestesia, eles entraram por aqui e pegaram, né, pela boca, e pegaram um pedaço, né, da massa lá dentro para poder fazer a biópsia. E assim, essa espera pela biópsia, eu acho que levou mais ou menos uns 20, 25 dias para a biópsia ficar pronta, né? Isso foi em fevereiro de 2021. Esse tempo da espera foi muito angustiante, porque é como se toda a sua vida dependesse daquele resultado. E eu tinha muita fé que não ia ser, eu orava todos os dias e eu tentei levar a minha vida normal. Eu ia trabalhar, mas assim, parece até uma coisa, né? Quando esse tipo de coisa acontece, como eu era técnica de enfermagem, todo paciente que eu ia era câncer, o paciente estava sentindo dor por causa de câncer. Então assim, tudo já estava me abalando muito, mas eu estava ali seguindo firme. Até o momento não tinha compartilhado com ninguém, estava esperando, né, o resultado, só a minha família sabia. Eu estava no trabalho e aí toda hora eu olhava o e-mail, porque eles falavam que a biópsia viria por e-mail. E finalmente o e-mail chegou. E quando eu olhei aquele laudo, eu não entendi absolutamente nada. Eu só lembro que tinha os códigos escritos e estava escrito assim: tumor estromal do trato gastrointestinal, GIST. E eu fiquei, gente, o que é isso? Aí eu pensei, vou pro Google, eu faço o quê? Aí chamei a minha enfermeira na época, eu já não estava me sentindo bem vendo aquilo, né? Só ler a palavra tumor, a gente já fica como? E aí ela falou, não, peraí, eu vou te levar lá no centro de oncologia do hospital. E aí eu fui pro centro de oncologia do hospital, e aí uma enfermeira oncológica veio me receber. E ela foi um amor comigo. E ali ela foi a que viu a minha biópsia e me explicou que realmente se tratava de um tumor maligno. Eu mandei a biópsia para o meu cirurgião, porque até então eu não tinha passado por nenhum oncologista. E aí o meu cirurgião falou assim, olha, eu vou te encaminhar para um oncologista, porque você vai ter que fazer um tratamento antes da gente pensar em cirurgia. E assim, eu lembro, gente, que foi um momento muito triste, né? Porque a gente pensa logo que vai morrer. A gente pensa, cara, câncer, diagnóstico de câncer. Ninguém na minha família tinha tido câncer. Eu, poxa, completamente saudável, cara, eu nunca ficava doente. Então, assim, eu fui realmente pega de surpresa. E eu passei por um momento, assim, de medo, de muitas incertezas, né? Não era um tumor conhecido, é um tumor raro, um tumor recente. Então, assim, não tem ainda muita coisa certa sobre ele. Então, foi tudo muito novo. E aí, eu fui para oncologista e aí ela foi, né, passou o tratamento e aí teve todo aquele processo de esperar o plano autorizar o tratamento, enfim. E aí eu comecei a fazer o tratamento com um remedinho chamado imatinib. Esse tipo de tumor, existem 4 linhas de tratamento para ele, que é o imatinib, o sunitinib, o regonoferib, e depois qualquer coisa eu coloco o nome aqui embaixo se eu estiver falando errado. E a 4ª linha, eu não lembro o nome porque não é permitido aqui no Brasil, só tem lá fora. A orientação que eles me deram é, vamos fazer o imatinib, a princípio 1 ano de imatinib para que esse tumor reduza, para que quando a gente faça a cirurgia, seja uma cirurgia mais segura. E aí começa todo o processo, de fato, do tratamento, né? Que envolve muitas coisas. É uma quimioterapia oral, mas que também tinha seus efeitos. Eu passei muito mal, eu não perdi os cabelos, mas eu ficava muito enjoada. Eu comecei esse processo até chegar à cirurgia. Comecei a tomar o imatinib em março
de 2021 e eu fiz a cirurgia... Gente, que dia que eu fiz a cirurgia? Gente, me deu branco de quando que eu fiz a cirurgia. Foi em 2022, foi dia 13. Agora eu não sei se foi março ou se foi abril. Eu acho que foi abril. Eu acho que foi dia 13 de abril. Gente, como que eu esqueci o dia que eu fiz a cirurgia? Deve ser feito do remédio, gente. Não liga não, porque os remédios deixam a gente meio assim. Mas enfim, eu fiquei aí 1 ano tomando remédio. De 7 centímetros, o tumor foi para 4 centímetros. E o outro que estava no peritônio também diminuiu bastante. O acordo era esse, imatinib, diminui o tumor, cirurgia, cura. Esse era o prognóstico que nós tínhamos. Eu achava que a cirurgia ia ser algo super tranquilo. Porém, outras coisas aconteceram. E eu vou deixar para falar sobre isso em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande aqui. Porque a história é grande. Então já comenta aqui, diz que você quer a parte 2, a parte 3. Deixa aqui a sua pergunta para eu poder saber qual é a sua dúvida. E já manda esse vídeo aqui para um amigo que você sabe que está passando por esse momento, que descobriu agora um diagnóstico, ou para alguém que Deus tocar aí no seu coração. Tenho muita coisa ainda para falar, mas no próximo vídeo a gente se encontra. Tchau, tchau!